Então, pessoal, hoje o conteúdo da nossa aula são vistas ortográficas. Essa aula é um pouco especial, vamos dizer assim, porque nós estamos atendendo aí ao pedido de vários alunos, vários colegas nossos, amigos que estão acessando as nossas aulas e que pediram para a gente complementar esse nosso conteúdo com essa aula. Então, essa aula ela está sendo ministrada aqui para os nossos alunos aqui da UEG, do curso de Engenharia Civil, e também atendendo ao pedido de uma aluna, a Isadora, do curso de Engenharia Agrícola da Universidade Federal do Sergipe. E também de outros alunos, de outros colegas nossos que acessam aí o nosso canal, que hoje nós temos aí cerca de alunos de 70 países já frequentando e assistindo as nossas aulas no YouTube. Então, o nosso conteúdo hoje é vistas ortográficas. Na geometria descritiva, nós temos vários modelos de projeção. O modelo de projeção que nós temos trabalhado até agora é o modelo de projeção definido como projeções cilíndricas ortogonais. Esse modelo de projeção, ele vai fornecer as vistas dos objetos. Somente as vistas dos objetos. O outro modelo de projeção, que também é utilizado na geometria descritiva e que nós vamos ver a partir de agora, é o modelo de projeção cilíndrico oblíquo. O que isso quer dizer? Que no modelo de projeção cilíndricos ortogonais, as linhas projetantes estão ortogonais aos planos de projeção. Tá? No modelo de projeção cilíndrico oblíquo, as linhas projetantes estão oblíquas ao plano de projeção. Então, nesse modelo de projeção, cilíndricas oblíquas, elas vão fornecer as perspectivas axonométricas, que são as perspectivas isométricas e cavaleiras. Então, o modelo de projeção cilíndrica ortogonal vai fornecer as vistas dos objetos. São ideais para se determinar as vistas dos objetos. O modelo de projeções cilíndricas oblíquas são ideais para se reproduzir, para se representar as perspectivas axonométricas dos objetos, que são as perspectivas isométricas e cavaleiras. Um outro modelo de projeção, que também é utilizado na geometria descritiva, é o modelo de projeções cônicas. Esse modelo de projeções cônicas, tem as suas linhas projetantes, elas se originam de um ponto central, de um ponto irradiante, um ponto onde é o vértice da irradiação dessas linhas projetantes, e vão projetar em perspectiva os objetos no plano de projeção. Esse modelo de projeção, ele vai nos fornecer as perspectivas cônicas, ou, como é conhecido também, as perspectivas com ponto de fuga. Além desses 3 modelos de projeção, existem outros modelos de projeção. Por exemplo, o modelo de projeções, que é o muito utilizado pelos geógrafos, pelos cartógrafos, para se representar a superfície curva do nosso planeta. Quando eles vão elaborar algum mapa, eles têm que pegar a superfície curva do nosso planeta e abrir ela e projetar ela num plano. Então, esse modelo de projeção que possibilita fazer esse tipo de projeção é chamado de projeção policônica. Nesse caso, nós não vamos trabalhar com esse modelo de projeção. Falando isso só para vocês entenderem. Mas no nosso caso, nós vamos trabalhar hoje com as
projeções cilíndricas ortogonais e as projeções cilíndricas oblíquas, que são as projeções que os modelos de projeção que nós vamos utilizar para produzir as vistas ortográficas dos objetos. Então vamos lá. Nós fizemos um pequeno modelo, né? É um sólido bem simples, tá? E através desse sólido nós vamos entender como determinar as vistas ortográficas, tá? Então veja bem. Então é o seguinte, nós temos esse modelo e para determinar as vistas ortográficas de qualquer objeto, nós temos que definir primeiro qual o diedro que nós vamos usar para determinar as vistas do nosso objeto. Nós temos então 4 possibilidades, 4 diedros possíveis para se determinar as vistas ortográficas de um objeto. No caso desse modelo que nós fizemos aqui. Então o que acontece? Se nós utilizarmos o segundo ou o quarto diedro, que são os diedros pares, nós vamos ter um problema de visualização dessas vistas ortográficas. Por um motivo muito simples. Quando nós rebatemos o nosso plano vertical sobre o plano horizontal para determinar a épura desse objeto, ao fazer isso, o que acontece? Se o objeto estiver no segundo diedro, nós vamos ter tanto a projeção horizontal quanto a projeção vertical acima da linha de terra. Então nós vamos ter a linha de terra e a nossa projeção vertical acima da linha de terra, coincidindo com a projeção horizontal do nosso objeto. Então, tanto a projeção horizontal quanto a projeção vertical vão ficar acima da linha de terra. Isso vai causar uma sobreposição das vistas desse objeto. Não é conveniente a gente utilizar o segundo diedro justamente por isso. Quando nós utilizamos o quarto diedro, vai acontecer a mesma coisa. Nós vamos ter uma sobreposição das vistas do nosso objeto abaixo da linha de terra. Também não é conveniente para nós. Então, o que foi feito? Para não acontecer essa sobreposição, nós temos que utilizar ou o primeiro diedro ou o terceiro diedro para localizar o nosso objeto. Nosso objeto tem que estar localizado ou no primeiro ou no terceiro diedro. Então, o que diz a norma? No caso de alguns países da Europa, por exemplo, onde são adotadas as normas alemãs, que são as normas DIN, todos os objetos, todas as vistas dos objetos são representados considerando que ele está no primeiro diedro. Então, na Europa, na Alemanha e na maioria dos países da Europa, os objetos são representados, as suas vistas são determinadas, considerando que os objetos estão no primeiro diedro. No caso dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália e alguns outros países, todas as vistas dos objetos devem ser representados, considerando que esse objeto está no terceiro diedro, que são as normas ISO. Então, na Europa nós temos o primeiro diedro e nos Estados Unidos nós temos o terceiro diedro. No nosso caso aqui no Brasil, como nós temos uma diversidade muito grande de empresas, de indústrias, de equipamentos, de uma série de fatores aqui, que envolve tanto países europeus como países americanos, dos Estados Unidos, Canadá e Austrália. Então, aqui no Brasil, as normas brasileiras, pelas normas brasileiras, de acordo com a BNT, nós podemos usar tanto o primeiro como o terceiro diedro para representar as vistas dos objetos.
tá? Então, no Brasil, nós temos essa possibilidade, tanto no Brasil como no Reino Unido também. Na Inglaterra, Irlanda, todos os países que compõem o Reino Unido também consideram o objeto, tanto no primeiro como no terceiro diedro. Então, aqui no nosso país, nós vamos considerar, daqui para frente, nós vamos determinar as vistas desse objeto. Nós vamos ver como que nós vamos determinar as vistas desse objeto, considerando o primeiro e o terceiro diedro. Então, vamos começar pelo primeiro diedro. Bem, então o que nós temos aqui? Vamos representar primeiro determinar as vistas do nosso objeto, que é esse modelo aqui que nós fizemos aqui especialmente para essa aula. Vamos representar as vistas desse objeto no primeiro diedro. Então, o que nós temos? Aqui no primeiro diedro, é possível nós determinarmos 6 vistas desse objeto, tá? Então, nós temos, dessas 6 vistas, nós temos as seguintes. Nós temos o nosso objeto aqui no espaço, temos a projeção vertical, no plano vertical dos planos de projeção. Nós temos a projeção vertical, que é essa nossa vista aqui. Vamos fazer a seta direitinho. Essa nossa vista é a vista frontal. Então, essa é a nossa vista frontal do objeto, que corresponde a essa vista aqui, que é essa vista do objeto. Então, nós temos esse retângulo, esse e esse retângulo aqui. Esse e esse retângulo. Então, essa vista aqui corresponde à vista frontal do nosso objeto. A segunda vista que nós podemos determinar é a vista lateral esquerda, que é essa vista aqui. Vista lateral esquerda. Então, a vista lateral esquerda desse objeto é essa vista desse objeto aqui, que está projetada lá no outro plano vertical. Então, corresponde a essa vista do objeto. Nós vamos ver esse retângulo e essa outra face aqui. Depois nós vamos definir direitinho essas faces, como é que nós vamos interpretar elas. Então, essa é a vista do nosso objeto. A outra vista que nós podemos ver é a vista lateral direita, que é o oposto dessa vista lateral esquerda. Então, nós temos a vista lateral esquerda e o oposto dela é a lateral direita, que é essa vista aqui. Nós vamos ver essa forma, certo? E esse tracejado aqui corresponde a esse volume que não está em vista, está atrás do nosso objeto. Então, esse volume que está aqui atrás, que não é visível nessa face, nós vamos representar tracejado na nossa vista. A outra vista, que é oposta à vista frontal, é a nossa vista posterior. Então, se nós vemos essa face, essa vista do objeto, a nossa vista frontal, a nossa vista posterior, nós vamos ver esse objeto, essa forma, com esse tracejado aqui, que indica esse volume que está atrás dessa face, que não é visível nessa face. Então, essa vista posterior e essa é a vista frontal do nosso objeto. E em seguida nós vemos a nossa vista inferior, que é essa vista aqui, tá? Nós vamos ver essa vista projetada nesse plano horizontal. Então, a nossa vista inferior, nós vamos ver essa vista projetada
no plano superior, tá? Então, essa é a nossa vista inferior. E a nossa vista superior nós vamos ver que é oposta à nossa vista superior, ela é oposta à vista inferior. Então, nós vamos ver a nossa vista superior, a face inferior, essa face de baixo, com esse tracejado aqui, que representa esse volume na parte de cima do nosso objeto, tá? Então, essas são as 6 vistas que nós podemos determinar do nosso objeto. Eu peço atenção para o seguinte: nesse modelo de projeção aqui, nós temos que imaginar o nosso observador dentro de uma caixa onde as faces, as vistas desses objetos são projetadas nos planos correspondentes às faces dessa caixa. Então é como se nós estivéssemos dentro de uma caixa, olhando o nosso objeto para fora. E aí nós vamos obter essas 6 vistas do objeto, que é a vista posterior, tá? Lembrando do seguinte, que aqui, até aqui onde nós representamos o nosso objeto, isso é uma representação do nosso objeto no espaço. Nós ainda não representamos esse objeto no plano. Para representar esse objeto no plano, nós vamos fazer o mesmo procedimento que nós fazemos para representar os pontos, as retas e todos os outros elementos que estão no espaço. Então, o procedimento para se representar esse objeto é o mesmo, tá? Não importa se ele é um sólido, como esse aqui, um modelo sólido, ou se é uma reta ou um ponto. No caso da reta e do ponto, nós rebatemos o nosso plano vertical sobre o plano horizontal, olhamos de frente e vamos representar a épora desse objeto com as suas respectivas projeções. Nesse caso, nós vamos fazer a mesma coisa. Lembrando que o nosso objeto, que está lá no espaço, ele continua no espaço. O que nós vamos representar aqui no plano é apenas as projeções do nosso objeto. São essas projeções que nós determinamos aqui nas faces dessa caixa imaginária que está envolvendo o nosso objeto. Então, o que acontece? O nosso objeto, ele continua lá no espaço. Esse objeto aqui, que nós representamos aqui, ele vai ficar lá no espaço. Nós vamos esquecer ele, nós não temos como pegar esse nosso objeto e representar ele, pregar ele aqui no plano. Não tem jeito de representar esse objeto, o objeto que está lá no espaço. Esse objeto que está lá no espaço, ele continua lá. Então vamos deixar ele lá no espaço. Está lá o nosso objeto no espaço. E vamos trabalhar agora apenas com as suas projeções. Então o que diz a norma? A norma diz o seguinte, que quando nós temos esse objeto aqui no primeiro diedro, nós vamos representar esse objeto no plano e vamos abrir essa caixa imaginária onde esse nosso objeto está contido. Nós vamos retirar esse objeto, ele fica lá no espaço, e nós vamos pegar as faces dessa caixa e vamos abrir, vamos desdobrar essa caixa, tá? Então, como é que nós vamos desdobrar essa caixa? Nós vamos partir da nossa vista frontal. A partir da vista frontal, nós vamos desdobrar essa caixa nesse sentido. Essa face aqui, nós vamos desdobrar nesse sentido, e esse plano, essa face dessa caixa, vai ficar paralela a essa outra face dessa caixa, essa caixa imaginária. Depois nós vamos pegar esses dois planos que estão paralelos, tá? E vamos desdobrar novamente, até ele coincidir com o plano vertical, o plano de projeção. E vai ficar desse jeito. Nós vamos desdobrar a nossa face até coincidir com essa face e depois as duas nós vamos desdobrar nesse sentido. Depois, nós vamos pegar a nossa face superior dessa caixa imaginária e vamos rebater ela para cima. Vamos rebater essa face para cima.
o mesmo na face inferior e o mesmo nessa face dessa caixa imaginária. Bom, dessa forma, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a nossa vista frontal, que é a primeira vista, o ponto de partida do nosso desdobramento. Depois nós vamos ter a nossa vista lateral esquerda, representada aqui, certo? A nossa vista lateral direita, ela vai ser rebatida no sentido do lado esquerdo do nosso objeto. Então essa é a nossa vista lateral direita. A nossa vista superior, nós vamos rebater ela para baixo, e a vista inferior, nós vamos rebater ela para cima. Notem o seguinte, que a nossa vista lateral esquerda ficou representada do lado direito da nossa vista frontal. E a vista lateral direita acabou ficando representada do lado esquerdo da nossa vista frontal. Por que isso? Isso confunde muita gente por conta dessa inversão das vistas na hora de representar ela no plano, tá? Por que isso acontece? Isso acontece porque quando o nosso objeto estava lá dentro dessa caixa imaginária, dentro desse cubo, né? Nós consideramos, a norma, né, a regra, a norma considera que o nosso objeto, estando aqui no primeiro diedro, nós vamos nos posicionar, o observador vai se posicionar dentro da caixa olhando para fora, tá? Então, se eu estou dentro da caixa olhando para fora, a minha vista frontal está de frente para mim. E a minha lateral esquerda está aqui, desse lado da caixa. Quando eu vou representar ela nas vistas, no plano, o que acontece? A minha lateral esquerda vai desdobrar na face ou no plano que está do lado direito, porque eu estou dentro da caixa olhando para fora, tá? Então essa é uma característica muito importante do primeiro diedro. Todo objeto que é representado no primeiro diedro tem que ser considerado dessa forma. E isso é o que diz qualquer norma, tanto a norma brasileira, como a norma alemã, como a norma americana, não importa. O processo é o mesmo. Lembre-se de uma coisa: geometria descritiva é um método universal. Só existe esse método, não existe outro. E por causa disso, em qualquer lugar do planeta, em qualquer lugar do mundo, o método, o processo para se representar as vistas é esse, não existe outro, tá? O que existe é uma diferença de procedimento, de posição do objeto que é adotado por diferentes países, que vai dar resultados diferentes, nós vamos ver mais na frente um pouco. Uma outra coisa interessante, que só pode ser aplicado no primeiro diedro, é a técnica do tombo. Como é que isso funciona? Essa técnica do tombo, ela é mais ou menos empírica. Vamos dizer assim, ela é usada, em alguns casos, para você entender melhor como é que funciona essa questão. Então, o que acontece? Na técnica do tombo, você tem, a partir da sua vista frontal, do seu objeto, do nosso objeto, o que nós podemos fazer? Nós tombamos o nosso objeto no outro sentido. E aí nós vamos ter a nossa vista lateral esquerda. Então, olhe bem. Aqui está a nossa vista lateral esquerda, aqui nossa vista frontal. Quando nós tombamos o nosso objeto, nós vamos pegar a nossa vista lateral esquerda e representar do lado direito. Depois nós tombamos novamente o nosso objeto e vamos representar a nossa vista posterior, tá? Então essa é a nossa vista posterior. Esse tracejado que está aqui corresponde a esse volume
que está atrás do nosso objeto. Ele não está sendo visto nesta face. Então, tombamos para cá. A mesma coisa na vista lateral direita. Nós tombamos o nosso objeto para o lado esquerdo. E nós vamos produzir a nossa vista lateral direita. Então, essa é a nossa vista lateral direita. Esse tracejado é esse volume que está atrás da nossa face e que não está sendo visto nessa vista, tá? A mesma coisa, o mesmo procedimento é para a vista inferior. Então, nós temos aqui a nossa vista inferior. Quando nós tombamos o nosso objeto para cima, nós vemos a nossa vista inferior. A mesma coisa é a vista superior. Quando nós tombamos o nosso objeto para baixo, nós vamos ver a nossa vista superior do nosso objeto, que são essas três faces aqui. Então, essa técnica é a técnica do tombo, tá? Quando você tomba o seu objeto, nesse sentido, e com isso é possível determinar as vistas do objeto. Isso é uma técnica empírica, tá? É um procedimento empírico e que serve também para você entender melhor como é que funciona essas projeções, tá? Vamos então determinar agora o nosso objeto no terceiro diedro e vamos ver a diferença do primeiro para o terceiro diedro. Vamos ver como é que funciona e como é que fica essas projeções, essas vistas dos nossos objetos, tanto no primeiro como no terceiro diedro. Bem, quando nós representamos o nosso objeto no terceiro diedro, o que acontece? Nosso objeto no terceiro diedro, quando ele está no terceiro diedro, nós vamos considerar que não da mesma forma que nós consideramos no primeiro diedro. No primeiro diedro, nós consideramos que nós estamos dentro da caixa olhando para fora. No terceiro diedro é diferente. Nós vamos considerar que esse nosso objeto está dentro de uma caixa de vidro. E nós vamos pegar uma caneta e desenhar na parede do vidro as faces que nós estamos vendo. Então, o nosso objeto, quando ele está no terceiro diedro, a forma, a maneira como nós enxergamos, como nós determinamos as faces, as vistas do objeto, é diferente do nosso objeto no primeiro diedro, por causa disso. Então, é como se fosse uma caixa de vidro, tá? E eu venho com como a caneta, e nós desenhamos a face do nosso objeto da mesma forma como nós estamos vendo o nosso objeto. Então, essa é a grande diferença do primeiro para o terceiro diedro. Feito isso, a maneira de observar o nosso objeto, de determinar as suas vistas, nós fazemos um rebatimento. E o rebatimento é feito também da mesma forma que nós fazemos no primeiro diedro. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a nossa vista posterior e vamos rebater ela até encontrar com a nossa vista lateral esquerda e vamos pegar os dois planos e rebater ele nesse sentido até ele coincidir com esse plano da vista frontal. Então, nós vamos ter esse resultado aqui. A nossa vista superior nós vamos rebater ela para cima, a vista inferior nós vamos rebater ela para baixo, ela vem para cá, tá? Então, e aí nós vamos abrir a nossa caixa de vidro, que é diferente dessa outra vista aqui que nós produzimos no primeiro diedro. Então, feito isso, feito o nosso rebatimento, depois que nós abrimos a nossa caixa de vidro, que nós rebatemos as faces dessa caixa de vidro, nós vamos ter esse resultado aqui. Quando nós temos a nossa vista frontal do nosso objeto, está aqui, a partir dessa vista frontal do nosso objeto, nós vamos determinar as outras vistas. Então, o que nós temos? A nossa vista lateral direita
vai ficar do lado direito do nosso objeto, porque ele vai ser rebatido nesse sentido. Então nós vamos ver essa face aqui, que é a lateral direita, do lado direito do nosso objeto, com esse tracejado aqui representando esse volume que está atrás do nosso objeto. Então essa é a nossa vista lateral direita, que fica do lado direito do nosso objeto. A vista lateral esquerda, nosso objeto está aqui, nossa vista lateral esquerda nós vamos ver do lado esquerdo do nosso objeto, nessa posição. Nós vamos ver esse plano aqui, essa face do nosso objeto, e esse plano que está logo atrás. Então essa é a vista lateral esquerda, que fica do lado esquerdo do nosso objeto. E a vista posterior do nosso objeto, que está aqui, certo? Nós vamos rebater ele. Quando nós rebatemos o nosso plano, que nós viramos ele nesse sentido, depois nesse sentido. Aí nós vamos ver essa configuração da vista posterior, tá? Que vai aparecer essa face com esse volume aqui tracejado atrás e esse aqui também. Então nós temos aqui esse tracejado e esse tracejado que representa esses dois volumes que estão atrás dessa face, que não estão sendo vistos. A mesma coisa é a vista inferior. A vista inferior, nós vamos rebater ela nesse sentido e nós vamos ver essa face na nossa vista inferior. Nós vamos ver essa face e esse volume que está aqui atrás, nós vamos representar ele tracejado, porque ele não está sendo visto por essa face do nosso objeto. A vista superior, a mesma coisa, nós vamos rebater o nosso objeto nesse sentido, nós vamos ver o nosso objeto, a nossa face desse jeito. Então, essa é a vista superior, nós vamos ver esses três planos que representam a vista superior do nosso objeto. Bem, acho que já deu para perceber, mais ou menos, qual é a grande diferença do objeto no primeiro diedro ou no terceiro diedro, tá? Então, no primeiro diedro nós temos essa configuração. Quando nós rebatemos o nosso objeto, a maneira de ver o nosso objeto é diferente do terceiro diedro. No primeiro diedro, nós consideramos que estamos dentro da caixa olhando para fora. No terceiro diedro, nós consideramos que nós estamos do lado de fora da caixa olhando para dentro. E a nossa caixa transparente, e nós desenhamos a nossa vista exatamente como nós estamos vendo a face do nosso objeto, tá? Bem, essa é a principal diferença. Esse modelo de projeção, esse é o modelo que é adotado no Brasil, que tanto faz você representar o seu objeto no primeiro diedro, como representar ele no terceiro diedro. No caso dos europeus, eles representam apenas no primeiro diedro. No caso dos americanos, canadenses e australianos, eles representam apenas no terceiro diedro. Além disso, para se representar um objeto qualquer, no nosso caso esse modelo aqui, é possível fazer as 6 vistas desse objeto. Só que tem um detalhe. Se nós formos prestar atenção direitinho, a vista lateral esquerda é a mesma coisa da lateral direita. Ela é muito parecida, são similares. A diferença é que uma está voltada para um lado e a outra está voltada para o outro. Tá? A vista posterior também é similar à vista frontal. Simplesmente uma está rebatida em relação à outra. A mesma coisa é a vista inferior e a vista superior. Ambas são muito parecidas. Então, acaba sendo uma redundância você fazer um projeto de alguma coisa usando as 6 vistas ortográficas. Não é necessário fazer isso. Bastam 3. Basta você usar 3 vistas ortográficas. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos eliminar, tá? Das 6 projeções, das 6 vistas, nós vamos eliminar 3.
que são praticamente repetitivas, tá? Nós vamos eliminar a vista posterior, que nós não vamos usar ela, tá? Vamos deixar a nossa vista lateral esquerda. Vamos eliminar a nossa vista lateral direita, que nós não vamos precisar dela, tá? Como a vista inferior é similar à vista superior, eu não vou precisar da minha vista superior. Nós vamos eliminar a nossa vista inferior e vamos trabalhar apenas com a vista lateral esquerda, a vista frontal e a vista superior, tá? Bom, a partir das 3 vistas que nós determinamos aqui, nós vamos determinar agora, nós vamos construir uma perspectiva do nosso objeto. Para construir essa perspectiva, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar a nossa vista superior, tá? E vamos representar ela aqui nos nossos 3 eixos de projeção. Então, vamos fazer aqui a nossa vista superior. Ela está projetada aqui. Vamos fazer agora a nossa vista lateral esquerda, tá? Nossa vista lateral esquerda está aqui. E vamos fazer agora a nossa vista frontal. Vamos representar a nossa vista frontal nesse terceiro plano aqui. Bom, a partir daqui, nós podemos construir, fica muito mais fácil, nós podemos construir a perspectiva do nosso objeto, que vai ficar da seguinte forma. Vou fazer de uma cor aqui bem regalada, né? Vamos fazer primeiro essa primeira face do nosso objeto, que é essa aqui, em perspectiva. Então, a nossa primeira face do nosso objeto está aqui. Essa é a primeira face do nosso objeto. A segunda face é essa aqui, que vai estar nessa situação aqui. Então, nós já fizemos essa face e essa face. Vamos fazer essa face aqui de cima agora, essa face superior. Basta ligar esse ponto aqui. Então, já começamos a criar o nosso objeto em perspectiva. Falta criar esse volume aqui em perspectiva. Como é que nós vamos determinar ele? Vamos determinar primeiro essa face do nosso objeto, que é essa face aqui. Então, nós já determinamos essa face. Vamos determinar agora essa face e essa outra face aqui. Aqui está a nossa face, essa é a outra face e essa aqui. E aqui nós completamos a perspectiva do nosso objeto. Então, essa é a perspectiva isométrica do nosso objeto que nós construímos a partir das suas vistas que nós determinamos ortograficamente, que são as suas vistas ortográficas, tá? Então, essa é a perspectiva do nosso objeto. Ora, para que serve isso? Isso serve para um monte de coisas, né? Mas, fundamentalmente, didaticamente falando, você entender como que funciona, como que se processa, qual é o método, qual é o processo que se usa para se determinar as vistas do objeto, isso é importante para que você possa, para que a pessoa possa construir mentalmente o seu objeto no espaço, tá? Ou vice-versa, ou construir a partir do seu objeto, você tem ele mentalmente na sua mente, na sua cabeça, você constrói o seu objeto mentalmente e depois tira dele, extrai desse objeto as suas vistas, tá? Então,
Para que nós possamos resolver essa questão, extrair as vistas do nosso objeto ou a perspectiva a partir das vistas, nós temos que considerar os modos de projeção. As projeções cilíndricas ortogonais e as projeções cilíndricas oblíquas. Tá? Na realidade, o que nós fizemos? Nós pegamos o nosso objeto e a partir das projeções cilíndricas ortogonais, que são as vistas, nós construímos as suas perspectivas através das projeções cilíndricas oblíquas. Tá? Então, esse é o método que se usa para determinar as vistas ortográficas. Bem, pessoal, quero agradecer aí a atenção de vocês, principalmente dos nossos alunos aqui da UEG, e mandar um abraço aí para o pessoal lá de Sergipe, da Universidade Federal de Sergipe, do curso de Engenharia Agrícola, que também está aí prestigiando nossas aulas, e também para todos os alunos, os interessados em geometria descritiva, sobretudo o pessoal de Portugal, de Angola, de Moçambique, de Cabo Verde, todos os países que falam a língua portuguesa e outros países também que estão frequentando, aí, os 70 países que estão, alunos, né, de 70 países que estão frequentando nossas aulas. Se você gostou da nossa aula, dá um like aí, né, faça sua inscrição no nosso canal, que isso é importante também, e não deixe de colocar seus comentários. Todos os comentários que vocês colocam em nossas aulas, nós estamos respondendo, estamos dando atenção e respondendo a todos os comentários que são postados nas nossas aulas, tá? Um grande abraço, obrigado para vocês.